vamos para mais um BitGet Traders de Elite. Hoje um convidado muito especial, que até pouco tempo atrás era meu parceiro de trabalho. E olha, foi uma honra, eu aprendi muito com esse cara. Talvez o convidado que vai aparecer por aqui, que eu tenho uma amizade mais recente, eu absorvi o conteúdo de uma forma mais recente e aprendi muita coisa. Um prazer estar frente a frente contigo, Guilherme Teles. Fala galera, sejam bem-vindos aí e muito obrigado, Fernando, por esse convite. Cara, é um prazer também e eu acho que você está retribuindo o que eu falei no meu canal sobre você, que era um convidado muito especial, hein? Eu tô achando que alguém me devolveu a frase, cara, uma honra, um privilégio estar aqui e bora lá trazer um conteúdo pra galera. Esse período também que a gente trabalhou junto na BitGet, cara, eu aprendi muito com você também. Acho que foi uma via de mão dupla ali, onde eu consegui entender um pouco mais de um trader profissional mesmo. Não tive essa experiência profissional que você teve, cara. Você trabalhou diretamente com banco, né? Então a gente sabe que as operações são bem diferentes. E pude aprender bastante também, cara. A gente ainda tem um longo caminho juntos aí. Com certeza. E esse é um ponto importante que você comentou sobre a forma que eu aprendi. Eu aprendi de fato com os bancos, com corretoras. Então, por isso que o conteúdo que eu aprendi com você é muito diferente. Porque é algo que a gente não tem, né? Que é o conteúdo on-chain. Principalmente porque não existe no mercado tradicional. E agora que as corretoras estão começando a entrar, as corretoras do mercado tradicional, né? E os bancos também, estão começando a entrar no mercado cripto, ainda é um conteúdo muito cru até para eles. A gente não vê, por exemplo, uma vaga de analista on-chain no Itaú, na BTG, na XP ainda aberto. Com certeza um dia vai ter, porque é muito importante. Então é uma vaga nova, né? Você tem um emprego que você provavelmente há 5 anos atrás nem saberia que existia, né? Cara, e é muito louco você comentar isso, porque eu cunhei essa profissão analista on-chain profissional. Olha que louco. A gente vai contar da minha história aqui, mas eu comecei a perceber que não existe esse profissional no mercado. Realmente não tem. Obviamente, se a gente entrar dentro da Glassnode, dentro da empresa por trás que criam esses indicadores, entrar dentro da CryptoQuants, a gente vai ver que temos sim os analistas on-chain. Mas se for procurar a vaga disso, você não vai encontrar vaga em lugar nenhum, porque não tem. Uma porque, cara, análise on-chain 2018, cara, tava iniciando ainda. Se a gente pensar 2023, super recente. E poucas pessoas conhecem. Uma que é só do mercado cripto, hoje a gente tem exclusivamente do Bitcoin. Mas eu tenho uma visão, não porque, cara, eu sou um analista on-chain profissional, mas eu tenho uma visão de que o futuro do mercado financeiro vai depender desse tipo de análise também. Porque quando a gente tiver a tokenização, quando a gente tiver as empresas reportando tipos de informações que a gente tem dentro do Bitcoin, que é 100% aberto, eu acredito que a gente vai demandar mais de uma análise on-chain também. E sem falar que, cara, para mim é o pote de mel do mercado cripto. O fato da gente conseguir enxergar o que realmente os investidores estão fazendo ali naquele momento. Então, para mim, realmente é uma profissão que ela não existe. Ela está sendo criada ainda. É um diferencial, né, cara? Dois tipos de análise que são muito diferentes do mercado tradicional e que eu gosto muito, chama muito a minha atenção, é análise on-chain e análise de sentimento. Que também é algo novo, né? É algo que ainda está sendo explorado e eu acredito com certeza a gente vai ver esses cargos abertos aí em empresas, né? Analista de sentimento, analista on-chain, não só analista técnico, analista fundamentalista, que é o que a gente vê hoje aí, principalmente nos bancos, nas corretoras do mercado tradicional. Então, muito legal, cara. Tu é um pioneiro, né? Tu é um pioneiro e acho que o mercado, ele vai ver isso lá na frente. Acho que sim, cara. Inclusive, se a gente for olhar para o próprio mercado cripto, você não vai encontrar ninguém falando que é um analista on-chain profissional. Existem 3 pessoas que eu conheço mundo afora. Isso a gente vai entrar na minha história. Eu não tive com quem aprender. Eu não tive um mentor, eu não tive um treinamento, um curso falando, cara, essa é a profissão de análise on-chain. Realmente eu sinto isso, que é ser pioneiro mesmo, principalmente aqui no Brasil. Hoje a gente tem pouquíssimas pessoas fazendo isso que eu faço ao redor do mundo. No Brasil, só temos pessoas que sabem ler gráficos,
que é bem diferente de você fazer uma análise, entender qual que é o comportamento naquele momento. E eu acho que a gente, cara, ainda tem muito a crescer em relação a isso. E eu vejo que, cara, é uma oportunidade, sim, mesmo de profissões para o futuro. Pô, meu filho acabou de nascer, cara. Se eu pensar quais são as profissões para o futuro para ele, eu descarto engenharia, médico, advogado. Mas se me perguntar analista on-chain, eu diria que pode ser que sim. Porque eu vejo que daqui a uns anos a gente pode ter, sim, isso como profissão. E como é que tu aprendeu, cara? Como é que tu virou um analista on-chain profissional? Cara, é muito louco, porque 2016 eu ouvi sobre o Bitcoin na faculdade. Eu sou formado em engenharia mecânica e um amigo meu chamado Gustavo era gamer. Deve ser gamer até hoje. Sabe que gamer não envelhece. Pra sempre, né? E ele comentou comigo sobre Bitcoin. E, cara, ali em 2016, 2017, aquilo ficou na minha cabeça. Não investia, não fazia nada do tipo. Em 2018... comecei a ter dinheiro sobrando um pouco e quis investir. Tentei entrar no mercado financeiro, só que achei muito complexo entrar no mercado financeiro. Cara, você vai abrir uma conta em uma corretora, no mercado financeiro, 1 zilhão de perguntas. Querem saber até o CPF da sua mãe. Quantas máquinas de lavar você tem em casa? Pois Já me fizeram essa pergunta na hora de abrir uma conta. Pois é. E isso eu achei um absurdo, cara. Porque eu simplesmente queria operar. Eu não sabia investir, eu não tinha... Cara, você pegava as respostas, tudo, dava ali que o seu perfil você não podia fazer nada. Achava Tem isso um essa absurdo. ainda, né? O dinheiro é meu, pô. Eu quero fazer... Eu faço com ele o que eu quiser. E aí eu lembrei do raio do Bitcoin. E aí lá para 2017, eu fui pesquisar sobre, encontrei o Fernando Urrich. Eu li o livro dele. E aí eu vi que era mais fácil de operar. Eu abri uma conta dentro da Foxbit. Nem sei se... Foi a minha primeira corretora também. Nem sei se ela existe ainda. Mas abri uma conta lá e comecei a operar. Não sabia o que eu estava fazendo, 100%. Era só vendo o gráfico subindo, descendo. Não sabia de price action, não sabia de nada, cara. Eu simplesmente tinha dinheiro na mão. Sabia que o mercado financeiro dava dinheiro. E eu queria multiplicar meu capital. Bom, entrei com uns 5 mil reais, no final saí com 2. Então, porque eu não sabia o que eu estava fazendo mesmo. E isso eu entrei no topo do mercado de 2018. 2016, 2017 eu conheci o Bitcoin, em 2018 eu entrei e, cara, nem sabia o que era topo, porque eu só via gráfico de 5 minutos, gráfico de 1 minuto e tal. E é muito louco, porque nessa época eu trabalhava em uma multinacional e, em vez de eu trabalhar, eu ficava operando o mercado. Felizmente não fui mandado embora, mas deveria ter sido mandado embora, porque eu ficava operando o mercado. Ah, mas que nunca foi o tradezinho no trabalho que atira a primeira pedra, né? Cara, pois é, mas eu não recomendo isso pra ninguém, porque se você tá no trabalho, significa que o trade não é a sua profissão. E se você perder o seu trabalho, você não vai conseguir viver de trade. Então, eu não recomendo para ninguém. Inclusive para os meus seguidores. Tem seguidores meus que falam que às vezes está no trabalho, não consegue acompanhar o gráfico. Cara, você nem deve acompanhar o gráfico. Deixa que eu faça esse trabalho para você. E depois, no final do dia, quando você estiver em casa, você vê a sua decisão. Uhum. Enfim, e aí, cara, tomei nabo em 2017. E aí, um tempo depois, eu comecei a entender que existiam alguns profissionais que poderiam me orientar. E eu assinei uma casa de research. Paguei para uma pessoa, para uma casa, me entregar uma carteira, me entregar relatórios quinzenais e coloquei capital para dentro de novo, dentro dessa carteira. E, cara, todo relatório que eu recebia, eu adorava ler o relatório, por incrível que pareça. E de vez em quando aparecia um gráfico de análise on-chain. E aí sempre o cara falava, o long term holder. Tá Era um relatório só de cripto? Era um relatório só de cripto. Cara, não tive interesse nenhum pelo mercado financeiro. Tentei, entrei no mercado financeiro no começo, mas depois que eu vi que era muito difícil, eu fui para cripto e em cripto eu fiquei. Uhum. Depois de cripto, eu pulei para o mercado financeiro. Aí é por conta de tamanho de capital. Uhum. Mas era só de cripto. E aí, nesse relatório, sempre, de vez em quando, aparecia um gráfico de análise on-chain.
E é o que eu falei, esses caras, eles eram leitores de gráficos, eles não eram analistas. Só que toda vez que esses caras soltavam no relatório, o investidor de longo prazo, long term holder, para quem não sabe, é investidor de longo prazo. O investidor de longo prazo está comprando, o investidor de longo prazo está vendendo. E, cara, aquilo ficou na minha cabeça e eu comecei a me questionar. Como que esses caras sabem que esses investidores estão comprando ou estão vendendo? E através disso, eu tive a curiosidade de entender quem que era o raio do long term holder, do investidor de longo prazo. E eu fui vasculhar na internet, fui vasculhar em fóruns, descobri a Glassnode, os gráficos que vinham era da Glassnode, a Glassnode tem um fórum. E, cara, passei noites no fórum trocando ideia com a galera, tentando entender o que era o long term holder. E aí existe uma coisa dentro da análise on-chain que é a toca do coelho de Alice nos Países das Maravilhas. Cara, uma vez que você entra, o negócio é sem fim. Quando você descobriu o que é o Long Term Holder, você vai cair no NUPL. Quando você descobrir o NUPL, você vai cair o que é o Realized Profit Loss. Quando você descobrir isso, você vai entender o que é o TXO. Para você entender o que é o TXO, você vai ter que passar, cara, por toda a cadeia, entender um gráfico ele é ligado no outro. E eu caí nessa. Para tentar entender esse long term holder, eu caí em vários outros indicadores. E, cara, é muito louco porque cripto, tudo está aberto. Até mesmo a criação desses gráficos, ela está aberta dentro dos fóruns. Tem o nome dos criadores, se você pegar qualquer gráfico, você vai ver embaixo que não é a Glassnode que cria, são analistas que criam. E, cara, passei meses enfurnado em fóruns lendo sobre análise on-chain. E chegou um determinado dia que aquilo começou a fazer muito sentido para mim. No começo não fazia sentido nenhum. Parecia muito complexo. E eu comecei a ver que além da análise on-chain, eu tinha análise de price action também. Comecei a estudar análise de price action, comecei a estudar ciclo de mercado. E no final das contas, eu criei um setup para mim, onde eu uso a análise on-chain, eu uso o price action, onde eu uso o ciclo de mercado, mas todo esse conteúdo foi adquirido em fóruns, dentro do fórum da Glassnode e dentro das publicações originais de todos os gráficos. Cara, você sabe, Bitcoin, a gente consegue ler white paper, a gente tem isso dentro de cripto, né? Quando a pessoa cria, ela abre abertamente como ela criou aquilo, como que ela chegou naqueles números matemáticos. E aí me aprofundei, me apaixonei pelo negócio, resolvi criar um canal no YouTube sobre isso, porque eu não encontrava o que eu queria aprender dentro do YouTube, não tem ninguém explicando o que é análise on-chain. De verdade, Fernando, eu li, cara, demais. Eu não sei quantos artigos eu li, eu não sei quantos artigos eu leio até hoje, porque eu só consegui encontrar esse conteúdo dessa maneira, por meio de artigos. E aí criei um canal no YouTube, aonde falei, cara, eu tenho bagagem, eu entendi como que funciona todo o ciclo do mercado, entendi como que funciona a cripto, e eu vou falar especificamente sobre análise on-chain. E depois que eu criei o meu canal no YouTube, aí que o negócio ficou, cara, mais bizarro ainda, porque o segundo nível do aprendizado é você ensinar. E a partir do momento que você começa a ensinar, você começa a aprender muito mais, a absorver muito mais. Aí, cara, depois que eu criei meu canal no YouTube, esquece. A análise on-chain, pra mim, cai como uma luva. Vejo um indicador novo, você já entende qual que é o embasamento de tudo, já entende quem que é o TXO, quem que é MVRV, já começa a entender essas palavras malucas todas. E aí, hoje, eu vejo que a análise on-chain é algo muito rico. Porque pensa só, já pensou você ver a carteira do Warren Buffett? Saber se o cara tá comprando ou não Coca-Cola? Sabe, você pegar a carteira do Luiz Barsi. Já pensou você conseguir ver se esse cara tá comprando, acumulando, distribuindo, vendendo, se ele tá no lucro, se ele tá no prejuízo? Qual que é o custo que ele pagou? Cara, quanto que não vale essa informação? E aí depois que eu comecei a sacar que dentro das criptos a gente consegue ver isso, hoje, cara, exclusivamente no Bitcoin, tá? A gente tem poucos dados ainda para Ethereum, alguns dados para as altcoins, mas como você falou, é tudo muito novo.
E eu comecei a ver que, cara, o negócio é uma oportunidade gigantesca que o mercado tradicional, ele não tem. E a gente tá falando, quantos anos tem de mercado, cara? A gente lê a teoria de Charles Dow, a gente lê a teoria de todo mundo, e todas as teorias, elas são um comportamento humano onde a gente não tem a confirmação de que aquilo aconteceu. A gente só tem uma teoria que ela foi criada. E a análise on-chain, ela prova que aquilo aconteceu, cara. Então, quando eu comecei a sacar isso, depois que eu entrei no Price Action e eu descobri o comportamento de grandes fundos, de smart money, quando eu comecei a entender esses comportamentos, eu comecei a enxergar aquilo acontecendo dentro dos dados on-chain. Mesclou, né, as análises. Foi, cara, as duas. E é muito louco, porque lá atrás, quando eu recebia os relatórios, tinha uma pessoa que escrevia essa parte on-chain, e ela era muito on-chain. Eu sentia que ela só ficava naquilo. E como eu estava estudando, eu tinha visto também que o Price Action, ele era importante. Fazia sentido, cara. Toda a história de Charles Dow, quando você lê a história das tulipas, cara, quando a gente vê tudo isso, faz sentido. E aí eu decidi juntar as duas. Hoje, obviamente, eu sou um analista on-chain profissional. Isso é o que eu manjo. Mas o Price Action, ele tá comigo todos os dias. E ele faz parte do seu setup? Você tem os dois, o Price Action e a análise on-chain. Sim, o Price Action ele faz parte do meu setup, principalmente para operações de curtíssimo prazo, tá? Então, se eu for entrar em day trade ou se eu for entrar em swing trade, eu não entro sem olhar o Price Action também. Mas os dois são super importantes. Eu não acho que um é mais do que o outro. Porque se não fosse a teoria do Price Action, eu não conseguiria entender o comportamento dentro da análise on-chain. Então, para mim, os dois são super importantes. Os dois trabalham juntos. E eu falo, cara, se você está dentro do mercado cripto e você não sabe fazer uma análise on-chain, cara, você está de brincadeira na tomateira. Você está deixando o pote de mel de lado. Porque uma arma que você tem, você não está usando, Você não está usando. E é uma arma muito forte que o mercado financeiro não tem. Sim. E o mercado cripto tem. Então, esse é meu papel hoje, é entregar esse conteúdo para a galera, mostrar como que faz isso também. Não é algo tão simples, tão fácil, não é um RSI, que a gente sabe onde está a compra, onde a gente está a venda. É uma leitura de comportamento humano. Você depende de uma interpretação. É mais subjetivo, né? É mais subjetivo. Não existe um indicador que vai falar para você essa é a região, aqui é compra, aqui é venda. Não, você tem que saber interpretar os dados também. E essa interpretação, obviamente, ela vai levar um pouco de tempo. Eu demorei para pegar isso, para entender. E ela só veio realmente quando eu juntei o Price Action com isso. Legal, cara. E mostra pra gente um pouco de setup, então. Como é que você faz essa análise aí? Como é que você mescla os dois? Legal. Obviamente, a análise on-chain, cara, tem milhares de dados. E eu analiso diariamente centenas de gráficos. Se você olhar meu painel aqui, tem mais... Cara, parece um painel de avião. Porque tem mais gráficos do que tudo. Mas eu vou tentar simplificar para vocês aqui, para a galera, tentar explicar como que eu faço. Eu trabalho em fases dentro do mercado. Eu acredito que a gente não precisa ser um único profissional. A gente pode ser todos os profissionais que eu chamo, scalper, day trader, swing trader, position trader e investidor também. Eu acredito que a gente pode ser todos. A gente não precisa ter uma única carteira, a gente não precisa ser engessado e acho que a gente nem deve ser engessado. Porque se você escolher ser só investidor, você vai criar uma carteira de hold e, cara, você vai querer vender e vai vender antes do horário, vai vender antes do time, você não vai conseguir segurar aquilo durante 2, 3 anos, porque você só tem aquela carteira. E aí você vai vender um ativo que subiu 200% e no final do ciclo você vai ver que ele entregou 1.000. Então eu vejo que a gente tem que ter várias fases do ciclo. Esse gráfico que a gente tem aqui na tela é um gráfico onde a gente vê as faixas de preço dos investidores. Essa linha laranja que a gente tem aqui embaixo, ela é exatamente o Realized Price. O Realized Price é o custo médio
de todos os investidores. A gente tem 19 milhões de bitcoins em circulação. A gente consegue saber qual que é o custo médio desses 19 milhões em circulação. Para mim, essa é uma das linhas mais importantes que a gente tem dentro da análise on-chain. Quando o preço chega abaixo dessa linha, significa que os investidores estão no prejuízo. Que a maioria dos 19 milhões em circulação, a média, está no prejuízo. Abaixo dessa linha, a gente chama de fase de capitulação. Então, dentro do meu setup, eu vou explicar para vocês como que funciona cada linha aqui. Quando a gente entra abaixo da linha laranja, é o momento que eu monto a minha carteira de hold, a minha carteira de longo prazo, onde eu vou comprar dentro da fase de capitulação. A galera que me segue no meu canal sabe que eu comprei nos 22, porque a gente está abaixo da linha. Comprei depois nos 20, nos 18, nos 19, comprei nos 16. Então, aqui dentro eu monto uma carteira de longo prazo. Dentro dessa linha eu vou montar uma carteira que ela vai ficar parada pelo menos 3 anos, onde eu não vou movimentar. Só que eu sei que ao longo desse caminho eu vou ter vontade de realizar, eu vou ter vontade de vender. Então eu não vou montar uma única carteira. Eu vou montar mais carteiras. A partir do momento que a gente volta acima dessa linha, quando a gente está abaixo dessa linha, que a gente está na fase de capitulação, eu faço compras mais pesadas. Então, vou fazer uns aportes com um capital mais agressivo, onde vai ter ordens maiores ali. Quando a gente volta acima dessa linha aqui, essas 3 linhas que vocês estão vendo aí, a verde, a azul e a vermelha, são linhas do MVRV, Market Value Realized Value. É exatamente se o preço do ativo ele está caro ou se o preço do ativo está barato. Entenda isso como MVRV. E acima dessa linha laranja aqui, até a linha azul, eu vou montar uma carteira com estratégia de DCA, aonde eu vou fazer um custo médio toda semana ou todo mês, e eu vou ir comprando até a gente atingir a parte de cima dessa linha azul. Veja que no ciclo passado, eu teria montado uma carteira dentro da fase de capitulação, uma carteira mais pesada, aqui embaixo, abaixo dos $5.000 ali. E acima dos 4.600, eu iria montando uma carteira de longo prazo até a gente chegar mais ou menos nos $16.000. Iria construindo uma estratégia de DCA ao longo desse caminho. Se a gente olhar no patamar que nós estamos hoje... A linha verde e azul, as duas são MVRV. As 3 e a vermelha é MVRV também. E qual que é a diferença entre elas? Elas são um múltiplo exatamente do Realized Price. Então, quando eu olho para a linha verde ou quando eu olho para a linha azul, eu estou falando que se o preço chegar na linha azul, ele está 2,4 vezes mais caro do que o custo de todos os investidores. Entendi. E aí aqui a gente consegue encontrar os padrões. Se eu olhar para todo o ciclo de mercado, eu vou ver que as formações de topo, ela está sempre na linha vermelha. A linha vermelha é um múltiplo de 3,2. Então, aqui eu só estou olhando para os múltiplos do custo. Entendi. Dos investidores. Então, quando a gente estiver abaixo do custo, a gente está na fase de capitulação. Ali eu compro mais pesado. Até a gente estar com um preço 2,4 vezes acima do custo dos investidores, eu vou construindo um DCA. Eu vou comprando aos poucos, toda semana ou todo mês, depende da estratégia que eu vou fazer. E quando a gente romper os 2,4, eu não compro mais dentro do mercado. A partir daqui eu vou usar somente estratégias de swing trade, aonde eu vou usar exatamente o price action e eu vou sair do mercado quando a gente tiver perdas semanais. Então, por que eu faço isso? Dessa maneira, eu sei aonde que eu estou em cada momento do ciclo. Se eu estou dentro de uma fase de capitulação, onde a gente está num prejuízo, cara, eu posso fazer compras mais agressivas. E sem me preocupar com a recorrência da compra. Porque eu sei que a capitulação ela é periódica. A gente tem o Panic Sell, a gente tem a quebradeira da 3AC, a gente tem a quebradeira da FTX, a gente tem toda a negativa que constrói a pressão de venda. Cara, isso daí é só você estudar ciclo de mercado para você entender como que funciona a capitulação. Então, dentro dessa fase, eu posso comprar mais pesado. Só que saiu dessa fase,
eu tenho que tomar mais cuidado com as minhas compras de longo prazo. Por isso que eu construo uma estratégia de DCA dentro dessa fase, onde eu vou comprando, vou garantindo um custo médio, garanto um aporte. Hoje eu tenho um aporte garantido para os próximos 13 meses. Hoje eu compro todas as segundas-feiras, montei uma carteira de longo prazo na capitulação. Hoje eu estou montando uma nova carteira, que essa carteira também é de longo prazo, mas é onde eu compro todas as semanas. E a partir do momento que a gente superar esse múltiplo de 2,4, veja que hoje o múltiplo de 2,4, se a gente olhar, está em 48 mil dólares. Ou seja, se o Bitcoin hoje fosse em linha reta até os 48 mil dólares, eu seguiria comprando até os 48 mil dólares. Passou dessa região, eu não compro mais. A partir dessa região, eu vou fazer somente swing trade. Eu vou simplesmente só fazer estratégias com entradas, saídas, stop muito claro. Com essa estratégia de comprar na fase de capitulação e no DCA, não tem stop. É uma estratégia onde eu vou construindo um custo médio, simplesmente o objetivo é acumular a quantidade do capital. Mas a partir do momento que a gente romper isso daqui, aí eu preciso começar a parar de comprar. Quando a gente romper o múltiplo de 3,2, que é a linha vermelha, aqui vai começar a acontecer as minhas distribuições. Aqui vai começar a acontecer as fases que a gente tem euforia dentro do mercado. Então, eu só tracei aqui para vocês um gráfico do MVRV em linhas para a gente entender como que o Gui Telles trabalha por fases. Porque, como eu falei, a gente pode ser os 5 profissionais, cara. A gente pode ser o holder, o position trade, o day trade, a gente pode ser todos. Então, dentro de cada fase do ciclo, eu vou ser um profissional diferente. Eu achei importante esse insight, que é o seguinte, tem um momento de acumulação, tem um momento do DCA e tem um momento de distribuição, e eu concordo plenamente com isso. Muita gente fala cara, só faz DCA, compra toda semana. Eu acho o DCA, em determinados momentos do mercado, extremamente perigoso, porque ele pode piorar muito o seu preço médio. Então, às vezes, você estava com uma posição que você começou a montar ela, por exemplo, sei lá, em 15, 16, 17 mil dólares. E você foi aportando aos poucos. Começou a chegar lá em 50, 60, começou a aportar mais. Seu preço médio vai subir junto. Daqui a pouco, uma posição que você poderia ter montado de forma mais agressiva lá em 15, seu preço médio já está em 40, 45. Eu faço o DCA de uma forma parecida. Eu só faço o DCA quando o preço está caindo em alvos da minha queda. Eu nunca faço o DCA com o mercado subindo. São estratégias diferentes, mas é com a mesma ideia, de eu não piorar o preço médio. Então, é até um insight pra galera, toma cuidado com o DCA. O DCA é importante em certos momentos do mercado, em outros ele atrapalha demais. Você tem que saber quando que você vai balancear a sua carteira, que momento você vai comprar mais de uma forma mais pesada, mais agressivo, e tem momentos que você não deve comprar, cara. Ah, tô com dinheiro em caixa, põe na renda fixa lá então, pô. Põe lá, tá lá rendendo pra caramba. Boa. Mas tem hora que é melhor você parar com o DCA, senão você vai atrapalhar. Eu chamo isso de o DCA da morte. Eu acredito que o mercado ele tá muito poluído e negativamente com informação sobre o DCA. Se você olhar na minha tela aqui agora, tem um gráfico que tem esse site que se chama DCA BTC, abri ele aqui agora. Se você olhar o cara que fez DCA nos últimos 3 anos, aportando dos últimos 3 anos, não importa o valor, aqui tá 10 dólares só, mas você vai ver que ele tem 8% negativo. Bitcoin há 3 anos atrás, o cara tá com 8% negativo se ele tá fazendo DCA até hoje. Cara, esse cara teve a oportunidade de comprar Bitcoin lá no ciclo passado, cara. 3 anos atrás. E ele tá com um saldo negativo. Por quê? Dentro dessa estratégia, ele fez um DCA da morte. Então, ele comprou 68, 60, 50, 50... Foi comprando. O bear market inteiro esse cara tá comprando. E todas essas compras que ele comprou com preço lá em cima destruiu o lucro que ele fez do ciclo passado. Sim. Então, sim, o DCA ele tem que ser usado de maneira mais cautelosa. Exato. Esse negócio de, cara, só você construir um custo médio, porque é muito comum as pessoas olharem e falar, pô, se eu tivesse comprado Bitcoin há 5 anos atrás, estaria mega no lucro hoje em dia. Só que, se você tivesse comprado há 5 anos atrás, e se você tivesse comprado a mesma quantidade no topo, a 68, hoje você não teria nada.
Então Tá negativo. tem que tomar cuidado com estratégias de DCA, sim, concordo plenamente com você que existem fases para tudo. Exato. A galera popularizou muito o DCA como se fosse a melhor estratégia do mundo, porque vem sendo nos últimos 2 anos, por exemplo, mas não significa que ela vai continuar sendo para sempre, muito pelo contrário. Então tome muito cuidado com o DCA, galera. Não, e é porque DCA também é fácil da gente fazer, né? É fácil de fazer e é fácil de você ensinar. Então, o cara que ele tá, por exemplo, tá começando a criar conteúdo agora e tal. Faz o DCA, não tem erro, faz DCA. Não tem stop. Não tem stop. Não tem alvo. Não tem então é muito alvo. fácil você indicar um DCA pra alguém, entendeu? É muito fácil, porque se o negócio tá caindo, o que você faz? Compra mais. Tenha paciência, compra mais. Então, a gente tem que tomar cuidado. Dentro da minha estratégia de hold, dentro da fase de capitulação, vai ser uma fase que eu sou zero preocupado com stop. Mas dentro da minha fase de DCA, ela vai junto com rebalanceamento de carteira e com gerenciamento de risco. Se a gente começar a chegar em posições muito extremas, em queda, será estopado. Será pausado aquelas posições. Eu falo que o DCA ele tem um momento certo para acontecer. E ele tem que vir com gerenciamento de risco e com rebalanceamento de carteira também. Que senão a gente acaba fazendo o DCA da morte. Não foi eu que cunhei isso daqui, tá? O DCA da morte. Eu ouvi de alguém, não lembro quem que é a pessoa. Mas eu gostei muito do termo, porque realmente, se o cara faz ele de maneira errada, cara, esquece, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu achei engraçado no episódio que eu gravei com o Bo aqui do Traders de Elite, aconteceu algo parecido. Eu falei uma frase que é... Até esqueci o que eu quero fazer agora. Nesse momento falha tudo. Falha tudo. O mercado é pra todo mundo, mas nem todo mundo é para o mercado. Será que é essa frase? Enfim, não lembro se é essa frase, mas uma frase eu falei, cara, eu escuto essa frase diversas vezes no mercado, mas não lembro quem que criou. Deu Bo falou, fui eu que criei. Tamo com você. Boa. Eu acho que a gente vai herdando daquelas pessoas que a gente segue, né? Então, a gente vai pegando as frases, o comportamento com aquelas pessoas que a gente aprendeu, né? As nossas referências. Então, é normal que, você pega o Bo, o cara que tá no mercado. Quanto tempo? Obviamente que muita coisa é dele, né? Obviamente, pouca coisa vai ser minha que cheguei no mercado agora, né? O que é meu é só a profissão. Analista on-chain profissional. Você vê alguém falando isso, pode ter certeza que veio de mim. Mas, seguindo a nossa análise aqui, explicando para vocês um pouco mais. Além da gente ter o MVRV aqui, eu falo que a análise on-chain também não tem gráfico bala de prata, tá? Então, não vai ter um único gráfico que vai fazer com que eu tome decisões ou não. Mas a gente consegue analisar o comportamento dos investidores, o long-term holder que eu falei, né? O investidor de longo prazo. Eu consigo saber qual que é o sentimento dele. Como que eu sei qual que é o sentimento dele? É só eu olhar para a carteira dele e entender se esse cara está no lucro ou se ele está no prejuízo. Se a gente estiver abaixo do realized price que eu mostrei aqui para vocês, significa que a maioria das pessoas estão no prejuízo. Quando eu olho para a carteira do long-term holder, o long-term holder vai estar em fase de capitulação. Capitulação significa que ele está no negativo, significa que ele está no prejuízo. E eu também consigo ver quando ele está em euforia. O que seria uma euforia? Cara, o cara está com, 99% do balanço da carteira dele está no lucro. O cara está simplesmente ganancioso, não querendo realizar, segurando aquela posição ao máximo. E a gente vê que o ciclo do Bitcoin, desde o Gênesis, a gente tem a euforia do long-term holder, a gente tem a capitulação do long-term holder, euforia, capitulação. E isso daqui é muito do sentimento dos maiores investidores do Bitcoin. Quando eu olho isso daqui, eu estou vendo o sentimento do Warren Buffett, eu estou vendo o sentimento do Luiz Barsi, eu estou entendendo que esses caras estão eminentes a colocar mais dinheiro para dentro ou a tirar dinheiro do mercado. Porque um investidor maduro, ele entra para ganhar. Se ele está no negativo, o que ele faz? Ele compra mais. Ele vai diminuir o seu custo médio. Se o Luiz Barsi entra na operação e ele vê que a operação está negativa, ele vai colocar mais capital para dentro. Ele não vai realizar no negativo. Só que quando ele estiver no lucro, esse cara não vai ficar esperando o negócio ir para a lua. Ele vai realizar. E é exatamente isso que a gente vê
dentro desse sentimento do NUPL. Existe um termo no mercado tradicional, que é uma prática muito comum de grandes investidores, e isso acontece muito no mercado cripto também, mas é pouco falado, que é o famoso puxar para vender. Já ouviu falar isso? Não. Puxar para vender é o seguinte, você comentou, por exemplo, o Luiz Barques, se ele montou uma posição, ele está negativo, o que ele faz? Quando a gente fala com o investidor, ele está puxando para vender, e institucionais fazem isso, eu já presenciei essa operação, é o seguinte, por exemplo, montamos aqui uma posição X numa zona de acumulação de um ativo. Pô, eu preciso vender essa posição. Ele só vai vender no lucro, ponto. O fundo ele só vai vender no lucro. Como é que ele faz para aquela posição dela que está negativa ficar no lucro? A gente chama o famoso puxar para vender. Ele faz um cálculo que é o seguinte, quanto de dinheiro eu preciso investir a mais para que o preço desse ativo ele passe o meu preço médio, ele melhore a minha posição. Preciso investir tanto. Então, manipulando o mercado, esse investidor vai comprando mais para que o preço vá subindo, ele vai gerando mais demanda. Consequentemente, a manada vem junto, ou seja, vai ver que o operativo está subindo, vai subindo junto, e aí ele vai realizando. É o que a gente chama de puxar para vender. Ele vai puxando o preço, tira um pouquinho, puxa o preço, tira um pouquinho. Puxa o preço, isso é totalmente normal. Então, quando a gente chega nessas zonas de capitulação, acontece muito no mercado cripto também. O puxar para vender. O investidor, isso eu falo muito, por exemplo, quando o Bitcoin estava na zona lá de 15 a 17. Teve gente falando assim, não, o Smart Money vai estopar. O Smart Money vai estopar. Eu juro que eu ouvi isso. O Smart Money vai estopar a hora que perder aí a pressão vendedora vai ser muito forte e o mercado vai cair para 8. Cara, não vai. Vai chegar lá, ele vai puxar para vender. Se ele quiser sair da posição... Ele vai sair mais em cima. Exato, ele vai puxar para vender. Então, não acreditem nisso, que o fundo ele vai estopar ou algo do tipo. É muito louco, porque eu concordo plenamente com essa palavra do Smart Money. Só que, cara, destruíram essa palavra dentro do mercado cripto. Porque hoje quando se fala... Cara, você pode pegar... Eu tô falando de literatura, tá? Você trabalhou em banco, você sabe esse comportamento, mas tô falando da literatura. Quando eu vejo as pessoas falando sobre Smart Money, cara, desculpa, tem gente que fala que ele tá no gráfico de 5 minutos, que ele tá, cara, qualquer triângulo que aparece dentro do mercado é um Smart Money que vai manipular, que vai... Cara... Não dá pra gente... Não tem tanto dinheiro pra gente fazer esse tanto de manipulação. Pô, eu vi pessoas falando que a Apple subiu, tá fazendo um novo all-time high, que é manipulação. Pô, galera, desculpa, mas já recuperou 100% do bear market. Quem que é o fundo que tá fazendo esse negócio? Cara, a gente tá falando da Apple. A gente não tá falando de uma Dogecoin. Então, eu acho que a palavra Smart Money, eu não gosto de usar ela. Eu concordo plenamente com a teoria dela, só que eu acho que destruíram essa palavra. Sabe o que Smart Money significa? Quando uma análise está diferente da sua. Aí você fala com a Smart Money. Qualquer análise que quando você é estopado, você fala Smart que Money. foi Smart Money. Bom, então a gente confirmando um pouco, olha que louco, porque quando eu troco ideia com você, eu consigo confirmar todo esse estudo que eu faço na análise on-chain, todo esse estudo da teoria do Smart Money, todo o estudo dos fundos que Charles Dow construiu, tudo isso eu consigo confirmar com você. Porque você trabalhou junto com esses caras, você viu isso acontecendo, você operou junto com esses caras. Então você sabe que aquilo é verdade. E é muito louco, porque sempre que eu falo alguma coisa desse tipo para você, você fala, putz, o institucional, o banco, o grande fundo, ele faz isso dessa maneira. Então, eu consigo confirmar a tese junto com você. Por isso que eu aprendo muito com você também, vendo seus conteúdos. Acho que aqui, como eu falei, é uma via de mão dupla. E a gente, continuando aqui então, a gente tem um gráfico do NUPL onde a gente consegue entender, cara, que região que esses caras estão. Então, se eles estão no prejuízo, como o Fernando falou, o fundo ele não vai estopar. Ali você pode comprar e sentar o dedo sem dó, porque você sabe que daquela região vai sair. Da capitulação ele vai sair. Pode ser que ele não volte no all-time high, mas da capitulação ele vai sair, porque os caras não vão se desfazer no prejuízo. No meu canal eu falava muito que antes do fundo acontecer, por conta do NUPL, eu falava que o fundo seria por volta dos $20 mil.
E quando a gente chegou nos 20 mil dólares, muita gente começou a falar sobre os 12, os 10, os 8 mil dólares. E cara, você sabe que aquilo não vai acontecer. Porque se você já chegou nos 20, os caras já estão no prejuízo, 50% para baixo não vai, Não cara. vai. Porque os caras vão fazer com que aquilo volte a subir. Então, dentro do NPL, eu consigo saber essa fase de como que está o sentimento desse investidor e por isso eu faço os meus aportes de longo prazo dentro da fase de capitulação e vou sair dentro da fase de euforia também. E olha só que louco, eu falei que a gente consegue ver a carteira desses caras, a gente consegue ver a quantidade do supply na mão desses caras, a gente consegue ver quando eles começam a comprar, olha só, a quantidade de Bitcoin indo para a mão desses caras, a gente consegue ver eles comprando. Se a gente consegue ver eles comprando e eles vendendo, também são os momentos que na minha carteira de longo prazo eu vou comprar e eu vou vender. Na minha carteira de longo prazo eu vou jogar junto com esses caras. Dentro do meu trade system, eu vou focar no longo prazo, no médio prazo e no curto prazo. Long term holder, fase de capitulação, para mim é longo prazo. Sempre vou estar olhando para isso. E olha só que louco, a gente consegue ver a idade dos bitcoins parado na carteira de todo mundo. Então eu consigo separar quanto tempo tem de moedas paradas e eu consigo ver, olha só, os players que seguraram de mais de 2 anos ali, de 2 a 10 anos, a gente consegue ver quando eles estão vendendo, quando eles estão distribuindo. Então sempre que a gente chegar dentro dessas fases de distribuição, vai lá, encontro a primeira análise e a gente vai estar ali no múltiplo de 2.4 do MVRV. Então, a partir daqui, eu não vou comprar. Quando esses caras começarem a vender, eu não vou querer comprar. Eu vou querer vender também. Por isso que dentro do meu trade system, eu vou comprando até a gente chegar nesse múltiplo do MVRV. E aí a gente pode buscar alguns alvos para a gente entender como que funciona o comportamento desse investidor de longo prazo. Olha só, todas essas fases verdes, essas barras verdes, é onde esses caras começaram a vender. Eu falo bastante que eles não vendem topo e eles compram fundo. Eles criam topo e eles criam fundo. Perfeito. Porque se a gente olhar para a quantidade de bitcoins na mão desses caras aqui, a gente vai ver que hoje eles têm 14 milhões. Pô, de 19 milhões, 14 milhões está na mão desses caras. Então eles têm o poder total de construir o topo do mercado. Eles têm o poder total de começar a vender esses 14 milhões e vai chegar uma hora que o mercado, a euforia, não vai conseguir dar conta de jogar mais para cima. Sim. A oferta vai ser maior que a demanda. A oferta vai ser maior que a demanda. Então, exatamente nessas zonas, exatamente dentro dessas zonas verdes que Gitelis já está do lado da porta. Já está só fazendo swing trade, onde não estou mais com posições muito estendidas, onde eu vou estar olhando para colocar lucro no bolso e estar distribuindo. E olha que louco, se a gente puxar o comportamento desses caras, essa linha dourada aqui ó, que a gente tem, a gente vai ver que essa linha dourada, ela é um múltiplo de 1000% de lucro no Bitcoin em relação ao custo desses investidores de longo prazo. Se a gente olhar aqui nos ciclos anteriores, obviamente os caras tiveram mais do que 1000% de lucro, mas desde ali de 2017, 2018, esses caras começaram a realizar próximo desse múltiplo de 1000%. Ou seja, a gente começa a ter alvos já para o próximo ciclo, alvos para a próxima alta que a gente pode ter. 1000% para a próxima alta do custo desses caras seria 200 mil dólares do Bitcoin. Eu não acredito que a gente vai chegar em 200 mil dólares do Bitcoin. Eu acredito que o ciclo ele está diminuindo cada vez mais. A gente consegue ver que aqui ele foi muito para cima da linha de 1000%, aqui ele já foi um pouco menos, no último ciclo ele só tocou na linha de 1000%. Eu acredito que no próximo ciclo a gente vai chegar mais baixo do que isso, de 200 mil dólares, mas a gente já começa a entender qual que é o padrão desses investidores. Então, se eu entendi, o primeiro ponto aqui do meu trade system que eu entrei com vocês até agora é sobre longo prazo. Eu consegui entender aonde está a minha maior banca, aonde está a minha maior posição, aonde eu vou comprar essas minhas posições, o meu maior capital vai entrar na ponta de investimento, não na ponta de day trade, não da ponta de swing trade. Faço isso porque eu gosto do mercado, da emoção operar o mercado também. Eu brinco bastante com os meus seguidores que às vezes eu preciso fazer um upgrade no escritório. O que a gente faz? A gente vai buscar uma operação.
Então, mas a maior ponta do Gui Telles vai estar no longo prazo. Gui Telles vai estar pensando no longo prazo. E a gente consegue usar a análise on-chain também para entender curto prazo. Olha só, a gente consegue olhar para a carteira dos investidores para a gente entender em que momento do ciclo nós estamos. A gente falou que tem o long term holder, o supply na mão deles. Eu consigo olhar para as carteiras e ver se as carteiras estão distribuindo. Eu consigo ver se as carteiras estão acumulando. Ou seja, para o médio prazo, eu consigo usar o saldo das carteiras para eu tentar entender para que direção o mercado está indo. Então, se a gente está tendo grandes players distribuindo, aqui eu estou olhando para o último ciclo que nós tivemos, mas se a gente olhar lá para o ciclo de 19 também, a gente consegue ver as carteiras distribuindo. As carteiras estão fazendo o quê? Estão em momentos laterais. As carteiras estão comprando ou não? E através disso eu consigo entender qual que é a direção do mercado para os próximos meses. Porque saca só, se o cara tá montando uma posição de uma carteira ali de 1.000 bitcoins a 10.000 bitcoins, não vai ser amanhã que ele vai realizar. Não vai ser na semana que vem que ele vai realizar. Então, quando eu vou falar de médio prazo, eu começo a olhar para saldo de carteiras. Eu começo a entender para que lado que os investidores estão direcionando o mercado. Se eu ver que eles estão acumulando, cara, médio prazo, os próximos meses, a gente tem meses de alta. Então, eu começo a abrir operações de médio prazo também. E quando as carteiras... importante é que esses caras, eles nem conseguem realizar no curto prazo. Quando a gente tá falando de uma quantidade de bitcoins tão grande assim, eles não vão ter demanda suficiente para eles realizarem. Eles precisam jogar demanda muito para cima. Por isso que eles acabam virando até investidores de longo prazo, por conta disso. Eles precisam de uma demanda maior. O cara não consegue fazer um swing trade de uma semana com 10.000 bitcoins. Não dá. Não dá. Porque senão ele acaba pagando caro ou ele acaba vendendo barato. Exato. Por conta do book. E então, quando a gente olha para as carteiras, a gente consegue entender como que está o médio prazo. E esses caras, eles não vão... Você não vai ver a carteira deles. Muita gente... Eu acho engraçado, porque muita gente segue aqueles canais de alerta sobre baleias movimentando. No Telegram tem um monte, No Telegram tem um monte, cara. Só que o movimento, ele não vai acontecer logo em seguida. Que esse cara tá comprando ou que esse cara tá vendendo. Vai levar um tempo. Cara, é só a gente olhar aqui, ó, pro último ciclo. Se a gente vê, as carteiras começaram a distribuir em novembro. A linha azul, a carteira distribuindo em novembro. Depois a gente tem a linha amarela distribuindo em fevereiro. Ali a gente começa a distribuição. Depois o mercado não aguenta mais lá para maio. Ele não aguenta mais toda essa distribuição. Então, quando eu vejo aqueles sinais de carteira X tá comprando ou tá vendendo, cara, você só tá vendo uma fração de um grande movimento que esse cara ele está fazendo. Então, olhando para as carteiras, eu consigo usar médio prazo. Eu consigo fazer operações de médio prazo. As operações que eu falei para você que eu construo, DCA, elas vão estar muito olhando para carteiras. Se esses caras começarem a vender, isso é um sinal de alerta para mim, um sinal que eu preciso procurar por stops, eu preciso parar de comprar, eu preciso começar a me proteger. O que eu chamo de colocar a bunda na parede e não ficar com a bunda na janela. E para o curto prazo também, mais operações, obviamente não de day trade, mas operações de swing trade, eu uso um MVRV intradiário. A gente consegue entender como que tá os players recentes dentro do mercado. Se a gente olhar para esse MVRV aqui, MVRV, novamente, significa Market Value Realized Value. Esse é o indicador mais importante que a gente tem dentro da análise on-chain. Além dos investidores de longo prazo, o MVRV, cara, é uma excelente ferramenta. A gente consegue saber se os traders, esse gráfico aqui eu estou olhando simplesmente para o intradiário de 30 dias, ou seja, todos os traders dos últimos 30 dias está dentro desse gráfico, se eles estão no lucro ou se eles estão no prejuízo. E através do MVRV intradiário eu vou procurar por compras, quando todo mundo está no prejuízo, e por vendas, quando todo mundo está no lucro. Então, se a gente olhar aqui desde quando o Bitcoin subiu ali, de dezembro, a gente vai ver que no MVRV interdiário a gente tem uma grande zona aqui, ó, onde os players começam a realizar. Como que eu sei que eles estão realizando dentro dessa região? Porque o MVRV está caindo
e o preço está andando de lado ou subindo. A gente está tendo divergência no MVRV. Significa que os players estão realizando. Significa que a gente está tendo um aumento do custo. Se a gente está tendo aumento do custo, é porque eles venderam. Então, eu olho o MVRV para fazer operações de swing trade. Operações onde eu vou procurar, aí eu já vou entrar junto com Price Action, aonde eu uso Fibonacci RSI, nada mais. Se a gente entrou abaixo dos 50 do RSI e a gente tem MVRV em regiões de prejuízo, eu começo compras. Se a gente tem o RSI acima de 50, chegando em 60 ali, a gente está entrando em zonas de lucro, eu começo realizações no médio prazo. Então, através do MVRV, eu consigo trabalhar esse MVRV intradiário, eu consigo trabalhar exatamente essas operações que eu faço mais de médio prazo. E aí aqui eu posso olhar o MVRV não só dos últimos 30 dias, mas eu posso olhar o MVRV dos 7 dias para entender como que os players estão. Aonde que os players estão realizando? Aonde que os players estão tendo prejuízo? E através desse MVRV, eu consigo definir se eu vou estar comprando no mercado ou se eu vou estar vendendo no mercado. E, novamente, quando eu faço essas operações aqui, no curto prazo, eu vou estar usando o Price Action junto. Porque aqui eu consigo saber como que os caras estão em termos de lucro ou prejuízo. Eu consigo saber se os caras estão comprando ou não. Mas eu não consigo saber a região mais barata e a região mais cara, que no Price Action eu consigo saber. Eu consigo saber se a gente está em sobrevenda, se a gente está em sobrecompra, se a gente está em região barata ou se a gente está em região cara. Consigo saber se a gente está em suporte ou se a gente está em resistência, através de Fibonacci. E aí unindo o MVRV intradiário, que é diferente do primeiro MVRV que eu mostrei, que é o MVRV cíclico, usando junto com o Price Action, eu simplesmente faço as minhas operações de curto prazo. E o que esse intradiário está mostrando para a gente agora? Só por Esse curiosidade. é o intradiário de 7 dias. Então, esse daqui Tô são te os... perguntando porque eu tô shortado, tá? Vamos ver o que o MVRV tá me contando aí. O MVRV dos últimos 30 dias, ele mostra, dos últimos 7 dias, mais curto prazo, a gente vê que todo mundo realizou ali no momento que a gente bateu os 30 mil dólares. Teve realização geral dentro dessa região. Hoje nós estamos entrando em zonas de prejuízo. Hoje os investidores dos últimos 7 dias eles estão em prejuízo. Mas veja que nós não estamos exatamente na mínima. Olha só, se a gente olhar aqui para o passado recente, tá? Quando a gente for usar o MVRV, a gente vai tentar olhar sempre para momentos curtos, para a gente entender qual que é o perfil. Mas a gente vai ver que os fundos, eles foram realizados em patamares mais baixos, onde os traders tinham mais prejuízo. Se a gente estivesse dentro dessa região aqui, eu iria falar para você que você é maluco, você tá shortado. Porque nesse momento é onde os traders dos últimos 7 dias estão num prejuízo e num prejuízo acumulado que foi a máxima do mercado, onde a gente teve os preços mais baratos. Então, dentro dessa região, eu vou procurar só por compra. Como a gente está próximo de zero aqui, cara, eu diria que tá ok uma operação de short, mas eu não shortaria o mercado nesse momento. Obviamente que você está pensando mais em curto prazo ainda. Curtíssimo. O meu alvo é 28.200, se não me engano. Então, se o seu alvo é esse, tá tudo bem, cara. Porque eu vejo... porque eu vejo que a gente pode, inclusive, já comentando, para os próximos dias, eu acredito que a gente vai construir uma retração. Mas, para o curto prazo, a gente tem um espaço para cair até os 27.400, que é exatamente o custo dos investidores de curto prazo, os 27 mil. E então eu vejo que o mercado, sim, ele pode vir para baixo nos próximos dias. Mas eu procuraria fechar essa operação quando a galera estiver no prejuízo. Porque tem uma coisa que... Eu vou fechar só em 12. Brincadeira, gente. Não vamos comentar sobre esse 12, não, porque senão vai dar pano pra manga aqui. Mas não vai, galera. Não vai chegar em 12, desculpa. Para chegar em 12...
tem muito chão aí pela frente. A gente tem 14 milhões de bitcoins que tem que ser vendidos para a gente chegar em 12K. Obviamente, se a gente subir, bater 40 e long term holder começar a realizar, começar uma venda massiva, a gente pode sim ter novos fundos lá na frente. Mas desde que esses caras vendam, desde que seja fundo, eu não sei quem que é esse cara, eu não sei se ele é fundo, eu não sei se ele é banco, eu não sei se ele é baleia, eu não sei se ele é um gamer, eu sei que ele tem dinheiro pra caramba, porque ele tá com 14 milhões de bitcoins na mão. Então, na hora que esses caras começarem a realizar, a gente pode sim chegar dentro dessas regiões. Mas enquanto eles não realizarem, a gente não vai chegar dentro dessas regiões. Esquecem 12, esquecem 10, esquecem tudo isso. A gente não vai parar dentro dessas regiões. Concordo plenamente. E esse é um pouco do setup do Gui Telles, tá? Então, o Gui Telles, voltando lá no comecinho, quando a gente começou aqui trocando uma ideia, o Gui Telles, ele vai olhar para a fase do mercado, ele vai entender como que o preço do ativo está se comportando. Se o preço do ativo estiver mais barato do que o custo geral, ele vai aportar sem dó. Se a gente estiver subindo, o preço começar a ficar já no lucro dos investidores, vou começar com estratégias mais cautelosas, como um DCA, não DCA da morte. A gente entrou em zonas de euforia, cara, não procuro por compra, é simplesmente venda. E bear market, para mim, a gente tem que ficar fora do bear market. Depois que você encontrar a fase de euforia do mercado, você distribuir, minha última venda que eu fiz foi nos $52 mil. Cara, eu fiquei fora do mercado assistindo o mercado até os $20 mil, porque o ciclo ele vai se repetir. Euforia, capitulação, euforia, capitulação, euforia, capitulação. E ao longo do bear market, você pode fazer operações de curto prazo, você pode shortar, você pode tentar tradear, você pode tentar fazer operações mais curtas ainda. Mas operações de longo prazo, cara, esquece. Para mim, bear market, você tem que estar dolarizado. Você tem que estar protegido. Ao menos que você não queira declarar, aí tudo bem, aí você não realiza, você segue com a sua posição para o próximo ciclo, mas aí a gente já está falando de pessoas gigantescas dentro do mercado. Mas dá para dolarizar em stablecoin. Em stablecoin. E mesmo assim deixar quietinho, né? Legal. Sim. Esses gráficos aí que o Gui mostrou pra gente, galera, são uma plataforma chamada Glassnode. É uma plataforma, eu tenho a assinatura básica dela também, mas é uma assinatura já mais cara, né, Gui? Porque cara, o meu ponto de vista é a plataforma mais profissional que tem hoje da Zoomchain. Mas vou deixar o link dela aqui embaixo também para quem quiser acessar, conhecer. Porém, entretanto, todavia, nós temos uma opção gratuita, né? Que é o Vector, que inclusive está disponível aqui gratuitamente para quem é cliente da Bitkit, aqui na descrição desse vídeo. Lá no Vector vocês têm o conteúdo on-chain também, inclusive tem o MVRV, que o Gui utiliza bastante, que é o seu principal indicador hoje, Gui? O principal indicador hoje. Perfeito. Inclusive, o Gui deu uma aula de análise on-chain lá dentro da Vector, né, Gui? Sim, cara, tem um módulo lá, onde a gente faz uma introdução sobre a análise on-chain, explica o básico, por onde você começa, tá? Nesse mundo, que é muito complexo, mas sim, tem algumas aulas lá, onde o conteúdo, cara, 100% gratuito para vocês. Olha, só para chegar no conteúdo que tem ali, cara, não sei quantas horas, quantas madrugadas, quantos fóruns, quantos artigos eu li para tentar entender. E hoje de maneira gratuita. Só clicar no link. Exatamente. Obviamente eu vou deixar o link aqui embaixo também desse curso. Eu também dou algumas aulas nesse curso. Ele é um curso que mescla análise on-chain com análise técnica. Um curso bem curtinho, bem legal. Ele é separado as aulas em pílulas. E, lembrando, você tem o Vector gratuito aqui para utilizar desse conhecimento também. Gui, quer acrescentar mais alguma coisa? Cara, eu quero sim. Novamente, para quem está dentro do mercado cripto, a barreira de entrada é muito fácil, tá? Para a gente estar aqui. Então, hoje todo mundo é um analista, principalmente de price action dentro do mercado. O mercado está um pouco poluído. Sobre isso, a gente precisa um pouco mais de profissionalização. A gente já comentou sobre isso, que uma regulamentação até seria bom para a gente ter os players, né, os analistas se formando, sendo mais profissionais.
Eu acho que isso a gente precisa. Mas a gente tem muito conteúdo dentro desse mercado, cara, de maneira gratuita. E a gente pode, olha só, tudo isso que eu construí aqui, até mesmo uma profissão que eu enxergo, que é lá do futuro, é uma profissão que foi criada gratuitamente. Eu não paguei faculdade, eu não paguei... Pô, o máximo que eu paguei foi a Glassnode, cara. Foi uma assinatura. Que é o preço de uma faculdade, por sinal. Hoje pode ser, mas no passado, eu assinava um mês e ficava 3 foras. Assinava um mês e ficava 3 foras, porque era caro, é caro a Glassnode. Sim. Só que eu estudava, e eu assinava um mês e falava, dentro desse um mês, eu vou pegar esses indicadores tudo e vou, cara, de cabo a rabo e vou aprender isso daqui. Depois 3 meses fora, estudando. Então, dá pra fazer. Inclusive, cara, tem a Vector, é gratuito, não precisa da Glassnode. E o recado que eu quero deixar pra vocês é que o pote de mel desse mercado está na análise on-chain. O mercado financeiro não tem isso e ele terá. Porque quando grandes bancos descobrirem que eles podem fazer esse tipo de análise dentro de qualquer ativo, obviamente esses caras vão fazer. Porque eles vão entender o que outros bancos estão fazendo. Eles vão entender o que outros fundos estão fazendo. Obviamente, a gente tem uma rede de network onde todo mundo se comunica, mas eles vão fazer isso daqui com certeza, cara. Hoje a gente vê ETF para todo lado, ou solicitação de ETF, cara, você pode ter certeza que esses caras vão olhar para análise on-chain. Pode ter certeza que eles vão tentar entender o que os investidores estão fazendo em determinados momentos. Então, pote de mel do mercado cripto, análise on-chain. Estudem gratuitamente no link na descrição. É isso. E para mais conteúdos on-chain, o canal do Gui Telles vai estar aqui também. Posta vídeo todos os dias, né, Gui? Todos os dias, de segunda a segunda, já são 400 vídeos consecutivos, sem nenhuma falha. Você é corajoso, hein? Inclusive, eu estou aqui no Brasil de férias e tá subindo vídeo todo dia, cara. Todo dia. Meu filho tava nascendo, eu tava no hospital e tava subindo vídeo todo dia. Retiro o que eu disse, não é corajoso. Você é maluco mesmo, cara, mas tudo bem. Faz parte. Comprometimento é comprometimento. Muito obrigado por compartilhar aqui desse tempo com a gente. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho para receber mais notificações. Toda sexta ou sábado, depende da agenda do convidado, a gente tem aqui o Traders de Elite, mas nós temos programação de segunda a sexta aí no canal, com vídeos bem legais. Fique à vontade para acompanhar e até a próxima. Valeu!